O tema da Bíblia, do princípio até o fim, é um casamento. É a união de Deus com o homem. Portanto, o entendimento da vontade de Deus deve ser o pensamento e a meditação de todo aquele que crê. Na realidade, Deus quer casar-se com o homem. E o homem, o ser humano, foi criado para Deus e não para si mesmo. Vamos ler em Isaías 54 a expressão plena de Deus como o marido. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado o Deus de toda a terra. Portanto, a igreja única, o corpo único, deve ter como marido o Senhor. Pois aqui no único versículo, ele é Criador, marido, Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Isto num só verso. Portanto, nós precisamos compreender, e vamos compreender e meditar hoje, sobre o que é a prostituição espiritual. Para compreendermos o que é prostituição espiritual, precisamos entender qual é a vontade de Deus e a realidade do casamento eterno. Deus é o marido e Jesus Cristo, ele veio exatamente para que este casamento se tornasse realidade no reino. Lembra que as bodas do Cordeiro em Apocalipse irá acontecer. O que são bodas? O casamento do noivo e a noiva. Portanto, vamos ver primeiramente quando Jesus fala do mundo sem o marido, sem Deus. Onde Jesus fala disto? Vamos ler João, capítulo 4, versículos 15, 16, 17 e 18. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, lembrando sempre que a mulher é a figura de todo o mundo, de todo ser humano, diante de Deus. Deus é o marido, Deus é o homem. Quando Jesus falou sobre a água viva, a mulher no versículo 15 disse assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos ver a revelação espiritual que está inserida neste diálogo. A mulher que ia todo dia ao poço de Jacó, e o poço de Jacó simboliza aquela fonte carnal, humana e diabólica. O homem vivendo por si mesmo, com seus próprios recursos, e que, tendo sede, isto é, tendo necessidade, tem que todos os dias ir a esta fonte, isto é, em si mesmo. Jesus se apresenta como a fonte da água viva. A fonte de Jacó era morta, era um poço. Jesus se apresenta como a fonte da água viva, é como o marido que dá vida, o sustentador. Então, a mulher diz que não tem marido.
Este é o mundo que não tem Deus e vive sem Deus. Depois, ela diz que já tinha 5 maridos. Jesus revela a ela que ela já tinha 5 maridos. Isto é, isto simboliza aquelas pessoas que recebem um espírito hoje, amanhã outro, mas ainda não receberam o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ela tinha recebido muitos espíritos durante a vida dela, mas ainda não tinha o verdadeiro marido, que era Deus, que era a água viva, que é Jesus Cristo. Isto está revelado aqui. Agora nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vai falar sobre a união com o Senhor. Veja o contexto. 6, 1 Coríntios, versículos 15 ao 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que estáis casados com Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. O que é fazer membro de uma meretriz? Ser membro de uma igreja, de uma organização religiosa, que não tenha Deus como marido, mas tenha um marido estranho, como a mulher samaritana já tinha tido 5 maridos. Há muitos crentes que já passaram por muitos maridos, muitas igrejas, muitas lideranças carnais e não se firmaram com nenhuma, igual a mulher samaritana. Ainda estão com sede, não foram saciados. Veja no versículo 16. Ora, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então nunca devemos nos unir a um lugar onde Deus não é o marido, Deus não tem autoridade, o Espírito Santo não seja o Senhor. No versículo 17 ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele está falando da unidade. No versículo 16 ele falou do casamento, da unidade do marido e da mulher. No versículo 17 ele falou da nossa unidade com o marido, com o Senhor, pois estamos casados com ele. Portanto, o que é prostituição? Prostituição é não ter o Senhor, ou ter o Senhor e andar com outro homem, com outro espírito. Veja que nós devemos fugir desta impureza, versículo 18. Ele diz, fugir da impureza. Que impureza? A impureza espiritual. Esta palavra também está em 2 Coríntios 11. O desejo do Espírito Santo é exatamente este aqui. Versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Portanto, antes de tudo, nós somos, como igreja, virgem pura. O que é uma virgem pura? É alguém que nunca foi tocado por nenhum homem. Não recebeu nenhum homem. Portanto, é pura. Está sendo preparada para receber somente Cristo, para ter Cristo como marido. Veja que na sequência, no versículo 3, ele diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Há muito tempo as igrejas se apartaram da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quantos receberam outros espíritos, que não é o Espírito Santo?
Onde está aqueles que se casaram somente com Cristo? E não outro nome, nem outro espírito, nem outra doutrina, nem outro ensinamento, nem outra palavra que não seja a palavra de Deus, de Cristo e o ensinamento dos apóstolos. Portanto, a prostituição significa receber outro evangelho, outro espírito, outro ensinamento, que não é o Espírito Santo. Em Apocalipse 22, vemos que a cidade é a esposa. Apocalipse 22 é a conclusão do que Deus fez. Qual é a conclusão da obra de Deus? É um casamento. As bodas do Cordeiro, ela está registrada aqui em Apocalipse. E também a esposa, capítulo 22, capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui está descrita a esposa. A Nova Jerusalém, a cidade, é formada por pessoas. Não é um lugar onde você vai andar numa cidade de rua de ouro. A Nova Jerusalém somos nós, os crentes, que nos casamos com Cristo. Por isto, detestamos qualquer impureza. Não nos aproximamos ou entramos ou temos comunhão com meretrizes, isto é, prostitutas, igrejas prostituídas. Prostituídas com reis da terra. A grande prostituta, em Apocalipse 17, tem como principal sinal, no versículo 2 do capítulo 17 de Apocalipse, a palavra assim, com quem se prostituíram os reis da terra. A política é uma grande prostituição espiritual. Portanto, temos este assunto em toda a Bíblia. O livro de Oséias, do profeta Oséias, é sobre a prostituição de Israel. Ele chega a se casar com uma prostituta para simbolizar o desvio e a prostituição espiritual de Israel. Quando Moisés demorou no monte, eles fizeram um Deus para eles. E é assim até agora. Precisamos compreender isto para ficarmos na pureza devida a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Vamos ficar na pureza devida a Cristo. Sermos puros de doutrina é muito importante. Sermos puros de espírito, porque nos unimos a um espírito puro, chamado santo. Saiamos de qualquer mistura, de toda prostituição espiritual, porque só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo é o nosso marido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja contigo e que você seja uma casa na Nova Jerusalém e seja como a esposa do Cordeiro, aquela que o recebeu e o tem como marido. Essa é a nossa bênção por toda a eternidade. E este é o propósito eterno de Deus. Louvado seja Jesus. Amém.